A paz do Senhor. A gente já observa o tanto que a gente já evoluiu, tanto que a gente já passou, tanto de bagagem que a gente conquistou, né? Enquanto espíritos que somos. E aí, analisar nessa perspectiva, vai entender que como é fantástico o processo da encarnação. A lei da encarnação vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de retornar, da gente poder reavivar, da gente poder entender, da gente poder reajustar. E assim, a gente reajustar coisas que foram feitas anteriormente. Quem me garante que eu já estive em guerras, né? Eu sempre gosto de dizer assim, não tem como eu confirmar ou eu negar, mas nós vamos saber a partir das nossas tendências, a partir dos nossos gostos, das nossas, as nossas afinidades. Tem coisas que a gente vai entendendo, olha, isso aqui, por que gosta tanto? Por que tem tanto interesse, né? E a gente vai vendo que precisa de algumas mudanças, de algumas melhores. E aí, para fechar, né, o meu tempo, eu acho que só são 5 minutos, não é isso? E aí, Fique tranquila, você tem aí mais uns 10 minutinhos. tá certo. E aí, nesse processo, eles continuam dizendo, né? Ó, para realizá-la, né, a encarnação, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Eu me lembro da primeira vez que eu estudei essa temática. Cheguei em casa, acho que eu passei umas 2 semanas pensando nisso, né? E eu gosto muito de pensar como seria nessa perspectiva. Então, imaginemos, nós hoje estamos encarnados no planeta Terra, mas nós temos vários planetas. A gente olha o mundo afora, o universo, nós temos aí uma infinidade, né, de mundos. Então, nós pensamos aí, meu Deus, a gente pode chegar em qualquer um desses mundos, né? Em qualquer um desses planetas. E aí, eu conversando com a minha filha, um dia desse, a gente conversando, e eu conversando com o Paulo também, o meu esposo, a gente falava assim, às vezes a gente pode não ter a percepção, né, quando falava assim, ah, não, chegaram em tal planeta e não encontraram vida, né, que a gente falando de alguns filmes que a gente assistiu também, e aí eu dizendo assim, às vezes não era nem que não encontraram vida, vida tinha, mas não há a vida da forma como nós estamos acostumados, que é a vida da Terra, né? Porque a vida da Terra é um específico. A vida de Mercúrio vai ser outra, a vida de Vênus vai ser outra. Cada planeta de acordo com as suas necessidades, com o seu grau, com as suas características. Então, o espírito que encarnar naquele ambiente, ele vai tomar as características daquele mundo e ele vai ter as condições materiais de acordo com aquele mundo. E aí a gente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós temos pobreza de percepção e não conseguimos entender isso. Nós vamos precisar evoluir muito para compreender essa necessidade, essa condição, porque nós não temos essa percepção de entender como poderia ser. A gente tem uma, vamos dizer assim, uma suposta ideia, né? Mas imaginemos que há uma vida, mas invisível aos nossos olhos. Aí até um dia desse eu estava comentando, eu disse, pode acontecer de estar lá no planeta, vamos dizer, a gente, vamos dizer, carne, né? Terrenos, os terráqueos, está lá num determinado planeta e tendo vida e a gente está lá. Eles podem estar até vendo a gente, mas a gente não vê eles. Ou então ninguém vê ninguém, né? Pelas condições. E aí é interessante a gente pensar nisso. A gente às vezes não para analisar. E a gente gosta muito de achar que nós somos os centros da atenção. E por isso ainda somos dotados de muito orgulho e muito egoísmo, que são as maiores chagas da humanidade. São os sentimentos, né, os sentimentos inferiores que nos adoecem, que nos trazem as dores, que nos trazem lágrimas, que nos trazem muitos desenganos, porque nós estamos ainda acreditando que nós somos tudo, nós sabemos de tudo, e nós temos essa condição, então nós somos quem descobrimos, né? E não imaginamos que tem muito mais coisa que a nossa vã percepção pode, de uma certa forma, identificar, né? E aí, Kardec, nesse questionamento, os espíritos dizem, para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo, para executar aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus.
de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E traz uma mensagem, né? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, a gente precisa, muitas vezes, como eu falava, desse orgulho, desse egoísmo. Por meio da encarnação, nós vamos sair vamos dizer assim, de um primarismo e entrar no olhar de entender que nós somos parte de uma criação. Nós vamos ter a compreensão da grandeza divina. Porque, por vezes, nós estamos tão arraigados a sentimentos tão inferiores que nós não conseguimos parar e olhar a beleza a que nós estamos envolvidos. Na condição da atualidade do nosso mundo, como eu falava anteriormente, poucos de nós paramos para ver o pôr do sol. E menos ainda aqueles que param para ver o nascer. Nós não paramos para sentir a brisa suave que toca o nosso rosto, o nosso corpo, que é Deus, eu sempre digo, nos abraçando e nos dizendo: continua, que eu estou por aqui.